Ora, muito bom dia. Alberto, estás bem? Está tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado, Fernando. Bom dia. Bom dia, olha, muito obrigado por teres aceito o nosso convite do Departamento da Pastoral das Vocações da nossa Diocese. Como sabes, estamos a viver a Semana das Vocações e seria inevitável não termos também, ao longo desta semana, uma conversa com alguém que escolheu algo radical para fazer com a sua vida, que é ser sacerdote. Padre Alberto, queres-te apresentar um pouco a todas aquelas pessoas que nos veem e nos ouvem agora? Ok, então, como disseste, sou Alberto, tenho 30 anos, sou padre na Diocese de Évora, sou padre desde 2015, vou fazer 5 anos de padre este ano e neste momento a minha missão como padre é uma missão de estudos na área da Sagrada Escritura, em Roma, onde vivo, embora devido a este tempo de pandemia, neste momento esteja em casa da minha família, em Fronteira. Já estás há algum tempo em Roma? Já estou em Roma desde 2017. Este é o terceiro ano do meu tempo de estudos em Roma. Então significa que estás a terminar. Sim, mais ou menos. Ainda tenho este semestre que será um bocadinho diferente dos outros, porque continuamos com aulas através dos meios digitais e o próximo semestre ainda da minha licenciatura em Sagrada Escritura. Muito bem. Olha, Alberto, a vocação, como nós sabemos, é, é um chamamento, não é? É um chamamento que nós sentimos de alguém que é especial para nós, pelo qual nos apaixonamos, que é, que é um chamamento que vem de Jesus. Lembras-te, na tua caminhada vocacional, quando é que se iniciou este chamamento? Foi desde pequenino? Houve uma altura especial na tua vida em que sentiste um forte apelo para seguires o caminho do sacerdócio? Lembras-te desse momento? Pensando assim, fazendo uma retrospectiva, revisitando um bocadinho a minha história, posso começar por dizer que, curiosamente, eu venho de uma realidade familiar onde a fé e a questão da prática dominical nunca foram muito frequentes. Portanto, sempre tive uma educação tradicionalmente católica, mas fui batizado quando já tinha 9 anos, portanto, já depois de um período de catequese, Uhum. e fiz a primeira comunhão nessa altura também, e lembro-me perfeitamente que mais ou menos por essa altura, porque também tinha uma catequista muito apaixonada, como tu dizias, por Jesus, lembro-me perfeitamente que nessa altura houve talvez um primeiro apelo, depois do batismo, da primeira comunhão, o grupo da catequese também era muito engraçado, éramos todos muito entusiasmados, assim com o jeito das crianças por Jesus, e lembro-me que nessa altura houve um primeiro apelo. Mas depois também mudei de paróquia, nessa altura foi quando vim para a Fronteira, deixei a catequese, porque aqui na altura ainda não havia catequese da adolescência, e comecei a integrar-me pouco a pouco aqui na paróquia em Fronteira. E fui fazendo o meu percurso de formação, como acólito, como escuteiro, depois comecei a dar catequese, formámos aqui um pequeno grupo de jovens na altura, e a questão da vocação sempre ficou assim um bocado em segundo plano. Depois, quando comecei o secundário, nessa altura que nos pomos um bocadinho a questão do nosso lugar, daquilo que queremos fazer no futuro, sentia essa indecisão ou essa dificuldade de me ver num lugar específico. E foi nessa altura que me convidaram para participar num convívio fraterno, 1021, em dezembro de 2006, e de facto esse convívio, de alguma forma, fez-me encontrar um rosto de Deus em Jesus que eu não conhecia, apesar de todas as coisas que fazia na paróquia e da minha integração nessa altura. E eu acho que a minha vocação passa muito por esse momento, porque senti-me amado de uma forma tão extraordinária, tão fora dos limites, tão inesgotável, que uma das perguntas com que eu saí desse convívio foi o que é que eu posso fazer de concreto na minha vida para responder a este amor que eu agora descobri. E então nesses primeiros tempos foram tempos de muita alegria, mas ao mesmo tempo de muita confusão, porque eu sabia que havia uma resposta que era preciso dar, sabia que Deus me estava a pedir alguma coisa, mas tinha muitos projetos, tinha também a minha vida organizada, e então, mais ou menos um mês depois do convívio, quando se realiza o que nós habitualmente chamamos o pós-convívio, eu participei nesse novo encontro precisamente
com este desejo interior de perceber aquilo que Deus me estava a chamar. E foi muito engraçado porque na missa com que encerrou esse pós-convívio, o Evangelho foi a Eucaristia. Eu ouvia, não tenhas medo que eu vou fazer de ti pescador de homens. De alguma forma, esse foi um dos sinais que me ajudou a perceber que era preciso começar um caminho de descoberta da vocação. E muito graças às pessoas que me acompanhavam nesse movimento dos convívios, onde estavam seminaristas, como sabes, onde estavam padres, percebi que era preciso, de alguma forma, dar essa resposta. E então contactei com o responsável do pré-seminário na altura, que era o padre Eliodoro, que muito rapidamente também se pôs em contacto comigo. Pré-seminário, comecei também a pôr em hipótese de uma forma mais consciente a vocação e a decisão de entrar depois para o seminário. Então, e entraste no seminário com que... Em que ano? Desculpa, em que ano? Em 2008, portanto, eu terminei o 12º ano em 2008. Na altura foi um período muito, muito interessante para mim, esta fase final do secundário. Tinha um grupo de amigos muito bom, que me acompanhava também muito nesta questão da fé, e foi muito interessante. E nessa altura, lembro-me que foi difícil para mim. Eu comecei o seminário no final de setembro, em Leiria, para fazer o ano propedêutico, e foi difícil quando comecei a ver toda a gente à minha volta a ir para a universidade, com a vida decidida, e eu, assim, tipo extraterrestre, à espera do dia de entrar no seminário. E então entrei em 2008, em Leiria, fiz o primeiro ano propedêutico, de alguma forma sem aquela componente académica, mas numa componente mais de discernimento, uma componente Mais espiritual também, não é? Sim. Para perceber e aprofundar também a relação com Jesus e com a própria Igreja. E depois, no ano seguinte, em 2009, em setembro também, entrei no Seminário Évora. Diz-me uma coisa, em relação aos teus pais e os teus amigos, a tua entrada foi tranquila, eles não houve assim nenhum efeito? Mais ou menos. Eu lembro-me bem, eu lembro-me que quando eu comecei a participar nos convívios, aqui em casa foi mais ou menos normal eu de vez em quando sair para ir às feiras missionárias, para ir ao pré-seminário, porque aqui na paróquia também já fazia de alguma forma essas coisas. E sobretudo, depois, quando foi preciso tomar uma decisão de entrar ou não para o seminário, quando eu disse à minha mãe que queria entrar para o seminário, ela ficou completamente transtornada, porque não estava à espera e porque tinha muitos projetos, naturalmente. Ela queria que eu entrasse para a universidade, queria que me candidatasse, e eu disse-lhe: mãe, não vou fazer porque quero ir para o seminário, não vou tirar o lugar a outra pessoa. E, portanto, os primeiros dias foi difícil, mas depois a coisa tornou-se tranquila, de alguma forma. Sim, quando os pais nos veem felizes, eles percebem que de facto o nosso caminho é por ali, não é? E depois começam a aceitar pouco a pouco e a viver também e sobretudo a caminhar connosco. Olha, estamos nesta fase em que tu entraste no seminário. Esta fase do seminário, entraste em Leiria no ano propedêutico, depois mais 6 anos em Évora. De que maneira foi importante o seminário para ti nesta tua caminhada com Jesus até ao sacerdócio? Olha, de alguma forma, parece-me que o seminário é um tempo e um espaço de contrastes, de alguma forma, porque é verdade que nos oferece uma riqueza que é a vida comunitária, que nos ajuda muito a confrontarmos connosco próprios, a perceber quais são os nossos dons, mas também quais são as nossas limitações, porque viver com outros, de alguma forma, sempre nos ajuda a perceber onde estão as nossas limitações. É uma riqueza grande também pela formação, não só académica, mas também pastoral que nos é dada. Mas, por outro lado, em termos de relação com Deus, de relação com os outros e connosco próprios, ser também, de alguma forma, e num sentido muito positivo, uma travessia pelo deserto. Neste sentido, o seminário obriga-nos a confrontar-nos com aquilo que dentro de nós não gostamos de ver. E eu parece-me, o meu tempo de seminário foi caracterizado, sobretudo, por alguns momentos de crise que me ajudaram a ser quem sou hoje. Parece-me que se eu não tivesse passado por esses momentos
que se calhar só o seminário pode ajudar a viver e a atravessar, continuaria de alguma forma com uma fé um bocadinho infantil, imatura, não significa que esses traços de imaturidade tenham desaparecido todos com o seminário, mas o facto de tu teres de confrontar com uma crise, o facto de teres que atravessar um bocadinho este deserto do encontro contigo, com Deus e com os outros, ajuda-te muito a deixar para trás coisas que tu não podes levar se queres caminhar com Deus. E, portanto, eu diria que o tempo de seminário é um tempo enriquecedor, mas é também um tempo de prova, não uma prova exterior que alguém nos impõe, mas uma prova que nós vivemos como experiência interior de confronto connosco próprios, com Deus e com os outros. Mas sabendo-nos acompanhados, e isso é fundamental, eu quando olho para o tempo de seminário, digo sempre que o papel do diretor espiritual, o papel de alguns colegas com que encontrei no seminário foram fundamentais precisamente porque quando nos sentimos acompanhados, quando temos esta coragem, esta ousadia também de nos expor interiormente a outros que nos ajudem, esta travessia pelo deserto acaba sempre bem e ajuda-nos sempre a crescer. E eu parece-me que o tempo de seminário pode ser muito rico se o soubermos viver assim. É importante isso que dizes da questão da crise, porque a crise não acontece apenas no seminário, acontece em todas as vocações, acontece na nossa vida, não é? E crise não é tanto algo mau, mas é sobretudo um tempo, como estavas a dizer, de crescimento e sobretudo de percebermos aquilo que na nossa vida está a mais e que eu tenho de me libertar, e por isso às vezes até é bom nós colocarmos em crise. Isto é, julgarmos a nossa vida, para onde é que eu quero ir, será que estou a fazer bem, será que estou a amar bem, será que sou feliz? Olha, todo este tempo, fala-me um pouco da importância da oração, falavas um pouco da dimensão espiritual, não é? Intelectual, humana, na relação com os colegas. Qual é a importância da oração na tua vida durante o seminário, mas passemos agora já, enquanto sacerdote, a importância da oração na tua vida? Quando penso em vocação, de há um tempo para cá, tive esta consciência clara que a questão da vocação não acaba no dia em que termina o seminário ou no dia em que somos ordenados padres, mas que é uma questão de todos os dias, de alguma forma, e esta questão do discernimento que é tão importante na vida da fé e que o Papa Francisco nos tem lembrado de uma forma muito, muito interessante, é necessário todos os dias, porque todos os dias, em cada etapa da vida, Deus te chama a alguma coisa diferente e, portanto, há sempre uma vocação a que tu tens que responder na etapa da vida em que estás. E isto para dizer que a oração entra muito aí, no sentido em que a nossa relação com Deus e o caminho da nossa vocação passa muito por estas intuições que a graça de Deus te vai suscitando interiormente e por este discernimento entre aquilo que dentro de ti são movimentos da graça de Deus e são movimentos que não vêm de Deus. E, portanto, este discernimento de perceber aquilo a que Deus me chama aqui e agora, seja como seminarista, numa comunidade específica no seminário, seja como padre, numa paróquia ou em missão de estudos em Roma, só se percebe na oração. E, portanto, a oração na minha vida tem sido muito isto, e até com este caráter de luta, de alguma forma, com Deus, entre aquilo que eu quero, entre aquilo que me apetece naquele momento, entre os projetos que eu alimentei, e depois esta necessidade de aprender a querer o que Deus quer, e de aprender a pedir o que Ele me quer dar. E, portanto, a oração foi muito esta descoberta e este meio também do discernimento, não apenas no sentido amplo, mas no sentido muito concreto daquilo que todos os dias, em cada etapa, Deus me pede e que eu tenho que aprender também a aceitar e a querer. Sim, é importante nós sublinharmos que essa questão da vocação não é uma resposta que eu dou hoje e para sempre, não é? Quer dizer, permanece para sempre, é uma decisão, mas é algo que eu tenho de discernir, porque se Deus me pede hoje algo, amanhã vai pedir-me sempre um pouco mais, e que eu tenho de aprender a discernir. E isto é importante não só no sacerdócio, como no matrimónio, como no namoro. Sim,
Exatamente. Porque cada etapa da vida traz circunstâncias diferentes e a nossa fé nunca é desencarnada, nunca é independente das circunstâncias e, portanto, se tu queres viver em união com Deus e se tu tens a consciência que aquilo que Deus quer é o melhor para ti, é preciso em cada etapa e diante das circunstâncias diferentes que tens diante de ti, perceber aquilo que Deus está a pedir e também aquilo que Ele quer dar. E, portanto, a oração aí tem um papel fundamental. E depois, eu pensava agora também, neste tempo de pandemia, eu tenho descoberto também muito esta questão da oração, que é muito própria nossa como padres, de intercessão pelos outros, por aqueles que nos estão confiados, que não vemos todos os dias, que se calhar com quem não falamos tantas vezes assim, mas que faz parte da nossa identidade oferecermos-nos um bocadinho na oração por essas pessoas. E a nossa oração como padres também passa um bocadinho por aí, de levar a Deus aqueles que Ele nos confia. E esse é também um aspecto muito bonito da oração que nos é própria, de alguma forma. Uma vez que falaste agora nesta questão da pandemia, como é que tem sido a tua experiência enquanto padre, enquanto pastor, de celebrares numa igreja, celebrares a Eucaristia numa igreja vazia, mas onde é tão significativo elevar aquele corpo e aquele sangue de Jesus por todos? Qual é que tem sido a tua experiência? Uh, Naturalmente, em primeiro lugar, queria dizer isto. Como para qualquer pessoa, para um padre, este tempo de pandemia também não é fácil. E às vezes, falando com alguns colegas, nós sempre, principalmente para quem está nas paróquias, sentir esta ausência da comunidade, sentir esta dificuldade em se ver com um tempo que antes não tínhamos e como gerir esse tempo e o que fazer com ele. E naturalmente, para mim, que gosto muito de estar em casa e que gosto de vir aqui nas férias, este voltar de uma forma tão prolongada também não tem sido fácil, porque os nossos ritmos de oração, de estudo, de trabalho, em casa as tentações de nos desleixarmos são sempre maiores, e isso é evidente. Mas, ao mesmo tempo, tem sido uma oportunidade, como tu dizias, para redescobrir a Eucaristia como este lugar de encontro, independentemente da presença física ou da distância a que estamos dos outros. E celebrar a Eucaristia todos os dias tem sido este encontro com Jesus na palavra, que agora até costumo ler de um modo mais pausado, costumo meditar de alguma forma, fazer mais silêncio quando estou a celebrar, e depois consagrar o corpo e o sangue de Jesus, não apenas em meu nome, mas também em nome e em favor de todos aqueles que eu sei que estariam sentados nos bancos que estão à minha frente se estivéssemos num tempo, noutras circunstâncias, é também fazer esta experiência de que no Espírito de Jesus nós podemos viver esta comunhão, apesar de não estarmos juntos fisicamente. E esta é uma experiência que vale sempre a pena redescobrir, não é? De que pertencemos a uma realidade, a um corpo, a uma família que vai para além das distâncias e que, apesar de não estarmos juntos fisicamente, nos sentirmos em comunhão por este Espírito que Jesus também nos oferece na Eucaristia, pelo seu corpo e pelo seu sangue, e que nos mantém juntos uns aos outros. Uhum. Alberto, estamos já a chegar ao final aqui da nossa conversa. Podias deixar, ou que te apraz dizer a todos aqueles que nos ouvem, que nos veem através das redes sociais, nesta Semana das Vocações, que te apraz dizer ou desafiá-los a viver de uma maneira diferente, mas neste momento o que te apraz dizer a todos aqueles que nos ouvem? Sobretudo que não tenham medo e que não tenham medo de perguntar e de procurar, porque a vida é mais bonita quando nós nos pomos nos colocamos neste exercício da procura, nesta aventura de buscar um sentido, um lugar para nós, não pensando apenas em nós mesmos, mas também em favor dos outros. E eu acho que nós hoje podemos cultivar muitas resistências a este exercício da procura, porque vivemos numa sociedade que apela muito a que nos acomodemos, a que nos instalemos de alguma forma. E a minha mensagem seria sobretudo essa: não tenham medo de procurar, não tenham medo de pedir a Deus que vos diga o que Ele quer, não tenham medo de lutar com Deus quando o resultado final desse combate
tão belo, é aprender a pedir o que Ele quer e a desejar o que é da sua vontade. Porque depois a nossa experiência, quando nós respondemos sim ao projeto de Deus, é a experiência de, apesar dos nossos limites e das circunstâncias difíceis pelas quais todos passamos, é de viver uma vida feliz e é de alcançar aquela paz do coração que no fundo todos procuramos. Portanto, não tenham medo de procurar, não tenham medo de confiar, porque o resultado desse exercício de procura e discernimento é sempre a paz do coração. Padre Alberto, obrigado pelo teu testemunho, pela aventura que iniciaste já há alguns anos com Jesus e da forma bonita como nos tocas com as tuas palavras e com o teu exemplo de vida. Continuamos juntos neste Obrigado, Fernando. Jesus e a rezar por todas as vocações. Olha, o nosso muito obrigado e até sempre. Um abraço, Alberto. Até sempre. Um abraço, Fernando. Tchau, meu amigo. Obrigado. Um abraço. Obrigado.